Glória a Deus. Boa noite. Boa noite. Graça e paz. Vocês estão me ouvindo aí? Amém? Glória a Deus. Olhe para essa pessoa do seu lado aí e fala: que bom que você veio. O Senhor é bom, amém? Nós temos ministrado todas as quartas-feiras, né, desse mês de dezembro, o verdadeiro sentido do Natal. E eu creio que hoje o Senhor tem algo muito especial para falar conosco. O Natal para alguns tem se tornado uma festa, um momento de bebedeira, um momento de distração. Mas nós vamos falar a importância do Natal para as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Isaías capítulo 9. Versículo 6. Pois um menino nos nasceu, um filho foi nos dado, o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode dar um glória a Deus aí, um aleluia. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, essa é a Tua palavra e nós estamos reunidos aqui no Teu nome, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor ministre as nossas vidas, que o Senhor fale com cada um, Senhor, que está aqui nessa noite, ó Pai. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, esteja presente nesse lugar, como já está presente desde o primeiro louvor, desde o momento que nós entramos neste lugar, Senhor. Que a Tua presença, ó Pai, seja real nesse lugar. Meu Deus, que cada um que aqui está, Senhor, sinta a Tua presença de uma forma poderosa, ó Pai. Seja tocado pelo Senhor, ó Pai. E que pelo poder da Tua palavra, ó Pai, cada um aqui, Senhor, seja ministrado, Senhor, seja tocado pelo Senhor, ó Pai. Meu Deus, que nessa noite todo impedimento, toda distração, tudo aquilo que vem para roubar a Tua palavra, ó Pai, nós já declaramos pelo poder do nome de Jesus, que toda força contrária, que toda força do inferno, nós anulamos e declaramos no poder do Teu nome, ó Pai. Poder da Tua palavra, Senhor, nessa noite. Que a Tua palavra é poderosa, ó Pai. E o inferno nessa noite vai ter que recuar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode tomar seu assento. Pode se assentar. Nós temos falado sobre o verdadeiro significado do Natal, o que realmente representa o Natal, qual o verdadeiro sentido do Natal, né? Hoje está certo. Só a Letícia que viu. Então, nós começamos a ver muitas pessoas a comemorar o Natal de uma forma, e comemorar essa data, por ser uma data festiva, ou algumas coisas do tipo. E na verdade nós, como cristãos, nós celebramos o Natal, é uma festa pagã, se torna uma festa pagã, porque na verdade Jesus não nasceu em dezembro. Nós não sabemos a data exata que Jesus nasceu. E se você for procurar, se você for atrás, se você for ver algumas pessoas que estudam, algumas pessoas dizem que Jesus provavelmente tenha nascido em setembro, e outros provavelmente em outubro. E alguns dizem que Jesus nasceu em abril. Então não há uma acertativa sobre isso, não há ninguém que saiba a data exata que Jesus tenha nascido, a não ser Ele mesmo. Quando chegar no céu, você pergunta para Ele, amém? Quem vai para o céu aqui? Amém? Então quando você chegar no céu, fala: Jesus, qual é o dia verdadeiro do seu aniversário? Porque a gente estava comemorando dia 25 de dezembro. E aí Ele vai dizer: olha, eu nasci tal dia, filha, tal, não foi nesse dia, você estava comemorando na data errada.
Mas nós começamos a ver o profeta Isaías, que é o profeta messiânico, o profeta que mais profetizou a vinda do Messias. Se você ler o livro do profeta Isaías, ele está sempre falando sobre a vinda do Messias. Ele está profetizando a vinda do Messias. E quando o profeta Isaías está escrevendo ali Isaías 9, ele já está dizendo sobre um menino que vai nascer, sobre um menino que vai ser nos dado, e o nome dele, tudo que ele vai fazer sobre a terra. Então o profeta Isaías, ele teve essa revelação de quem era o Cristo, e de que Cristo viria. Então ele teve essa revelação do Espírito Santo, e ele já entendia, em partes, não via, mas já sabia que ele viria, e ele profetizava isso. Ele liberava essas palavras, que Jesus viria, que o Cordeiro estava morto desde a fundação dos séculos. Então o profeta Isaías, ele sempre profetizou a vinda do Messias. Foi o profeta que mais profetizou a vinda do Messias. Então, importa o dia que Jesus nasceu, irmão? Não. O que importa? O que importa é que ele cresça na nossa vida. Então não importa o dia que Jesus nasceu, mas ele tem que crescer dentro de você. Todos os dias Jesus tem que crescer dentro de mim e dentro de você. Então o que importa de verdade é o dia que eu tive um encontro real e verdadeiro com Ele. E a partir desse dia eu conheci Jesus e Ele começou a crescer dentro de mim. A vontade de Jesus começou a crescer dentro de mim. A minha vontade deixou de prevalecer. O meu desejo deixou de prevalecer. E o que começou a prevalecer na minha vida foi a vontade dEle, o desejo dEle. Então eu não ando mais segundo a minha vontade, mas o meu desejo. Mas todos os dias eu luto contra a minha carne para fazer a vontade de Jesus. Então Jesus tem que crescer dentro de nós. Nós precisamos alimentar essa fé. Nós precisamos alimentar o nosso relacionamento com Deus para que ele cresça. Como que uma criança cresce? Sendo alimentada. Por que seu filho está crescendo? Porque ele está sendo alimentado. Por que nós crescemos? Porque nós se alimentamos. E a partir de que nós se alimentamos, nós vamos crescendo. Então Jesus vai crescer dentro de nós a partir do momento que nós alimentarmos esse relacionamento. A partir do momento que nós começamos a alimentarmos essa relação que nós temos com Ele. E como que nós se alimentamos de Deus? Como nós comemos de Deus? Como nós alimentamos da palavra de Deus? Fazendo a vontade dEle. Então, muitas pessoas andam preocupadas. Jesus nasceu que dia? Nasceu no que dia? Não é errado estudar, irmão. Não é errado ir atrás. Mas o principal é o nosso relacionamento com Ele. É a vida que nós temos com Ele. É a nossa ligação. É a nossa conexão com o céu. É isso que importa para nós como cristãos. Então muita gente diz assim: o Natal, irmão, eu amo. Segunda-feira mesmo eu fui lá na praça de Barueri. Está lindo lá. Se você quiser ir lá ver, pode ir, que não é pecado. Pelo menos na minha visão. E eu fui lá, é lindo, tem lá os reis magos e tal. O menino Jesus ali tirou foto até com Jesus no colo. Aí eu até coloquei lá: o menino nos nasceu, pus o louvor do Isaías 9. Porque está muito bonito. Então é bonito. Então a gente, não é errado você prestigiar, você olhar, dentro de que você tenha a consciência do que é certo. Então eu fui no shopping também domingo. E inclusive encontrei, o Hélio estava me seguindo lá, me perseguindo, né? O Hélio e a Ana Cláudia. Não pode ir nem no shopping, mas o pastor não pode ir no shopping, chega lá. E aí, a Alice tinha o Papai Noel, as crianças estavam tirando foto com o Papai Noel. E aí eu falei: Alice, você quer tirar foto? Ela falou: eu quero, mas eu sei que ele não existe. É alguém vestido de Papai Noel, porque ela já tem esse ensino. Mas todas as crianças estavam tirando foto, ela tirou. Então ela sabe que Papai Noel não existe, mas ela sabe que Papai do Céu existe. Não é à toa que ela se batizou esses dias. Então, irmão, quando você for pedir alguma coisa, não peça para o Papai Noel. Quem já escreveu cartinha para o Papai Noel? Pode baixar a mão. O Eric quer levantar a mão, né? Brincadeira. Então, irmão, que eu escrevi uma cartinha para o Papai Noel. Não peça para o Papai Noel, peça para o Papai do Céu. Esse existe. Então, nós não lutamos contra, e nem pregamos contra uma festa, e nem queremos isso, gerar uma polêmica. Mas nós pregamos o que é correto. Nós ensinamos o que é correto. Então o que é correto? É eu escrever cartinha para o Papai Noel? Não, é eu orar para o Papai do Céu, pedir para Ele alinhar minha vida com o céu, e a partir daí eu começo a receber aquilo que é do céu. Então nós temos que ensinar também as nossas crianças. Porque a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, para mais tarde não se desviar. Então nós precisamos ensinar o que é certo.
Mas também nós não precisamos gerar aquela coisa, ai, você não pode tirar foto com o Papai Noel, ai, você não pode olhar para o Papai Noel, ai, o Papai Noel é feio, o Papai Noel é um bicho, coitado, é um tiozinho que está fazendo um bico, um aposentado está fazendo um bico, né? No final do ano, e ele está ali tirando foto com as crianças, não está fazendo mal para ninguém. Então, irmão, não tem mal nenhum nisso. Aonde entra a situação da criança ser ensinado o que é certo, o que é errado. Então, no Natal tem Papai Noel, a chegada do Papai Noel no shopping é linda, é tudo muito lindo, irmãos, é bonito, mas não é verdadeiro. Então a gente sabe que aquilo é um personagem fictício, alguém inventou aquilo por algum determinado tempo, e aquilo na época de dezembro a gente vê a chegada do Papai Noel, o Papai Noel no shopping, os enfeites, a árvore de Natal, é tudo muito bonito. E em casa tem uma árvore de Natal, não é tão bonito assim, mas tem uma árvore de Natal. As crianças quis montar uma árvore de Natal, quis colocar um pisca-pisca na janela, falei, põe, vou comprar para vocês. Colocaram, fizeram uma estrelinha na janela, colocaram. Ah, pastor, sua casa então tem idolatria? Não, irmão, não tem idolatria. É uma época, as crianças acham legal, bonito, fizeram lá, mas elas não vão colocar a meia esperando o Papai Noel, não vão esperar o Papai Noel à meia-noite, porque elas sabem que o Papai Noel não existe. Quando eu falo as crianças, né, é só a Alice, né? Minha Ana Clara tem 16 anos já, mas papai sempre filha pequena. Então, o verdadeiro sentido do Natal, irmão, é Jesus Cristo, é o nosso relacionamento com Jesus Cristo. É a época que muitas pessoas dizem, é o espírito natalino. Não é espírito natalino, irmão. O espírito natalino é um sentimento que é gerado nas pessoas, e nesse momento as pessoas, até as piores pessoas, ficam boazinhas, né? É Natal, espírito natalino, vão respeitar, eu não gosto desse, não gosto daquela. Nós não se movemos pelo espírito natalino, nós se movemos pelo Espírito Santo. Então não tem negócio de espírito natalino, é o Espírito Santo que transforma as nossas vidas. Não é um momento, agora é Natal e vamos fazer isso, fazer aquilo. Não é um momento, é todos os dias. O Espírito Santo nos transforma, todos os dias que nós buscamos, nós andamos com o Espírito Santo, nós somos transformados por Ele. Então não tem um negócio desse, o espírito natalino. Não, pelo amor de Deus, se você usava essa fala, já corrige aí o vocabulário, muda a sua linguagem e começa a dizer, o Espírito Santo de Deus, Ele se move em mim, eu ando com Ele, eu sou transformado com Ele, e eu não faço bem só porque é uma época, é uma data específica, que as pessoas dizem que você precisa ser bonzinho porque é Natal. Não, nós somos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Então, a partir dessa transformação, nós se tornamos pessoas melhores para a sociedade, nós se tornamos pessoas melhores para as pessoas que convivem com a gente, porque nós fomos transformados. Então, não é porque eu estou atuando por um período que eu preciso ser bonzinho porque é Natal, ou porque é fim de ano, ou porque precisa cumprimentar todo mundo, precisa dar presente. Não é uma data, é uma transformação. Amém? Vocês estão assustados? Estou pegando pesado aí, irmão. Quer que eu vou um pouquinho mais leve? Não é uma data. É o Natal, precisa, sabe? Vão respeitar e tal, irmão. Nós já passamos disso, irmão. Nós convertemos, nós conhecemos o Espírito Santo de Deus, nós conhecemos Jesus, e nós temos uma transformação na nossa vida. Então nós não fazemos algo por uma motivação momentânea, por uma festa momentânea. Nós fazemos porque nós fomos transformados, nós somos aquilo que nós fazemos. Nós fomos transformados pelo Espírito Santo, e essa transformação mudou a nossa vida. E a partir da mudança que nós tivemos na nossa vida, nós não agimos mais como agíamos. Nós não fazemos mais o que nós costumávamos fazer. Nós tivemos uma transformação. Então nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. Então não importa, irmão, Jesus nasceu que dia? Não importa. O que importa é que cada dia Ele cresça. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça. É mais ou menos assim, né? E que eu me constranja. Então que Ele cresça nas nossas vidas todos os dias, não só numa data comemorativa, não só numa data que as pessoas marcaram, ou que alguém inventou, que alguém achou conveniente comemorar naquela data, não só por causa disso, mas todos os dias viver a transformação de Cristo Jesus sobre a nossa vida.
Então todos os dias nós precisamos o quê? Viver a transformação de Cristo Jesus sobre a nossa vida. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, não é fácil. Eu conversava com uma pessoa hoje, e eu falava, irmão, eu não sei se já te contaram essa parte aí, mas essa é a parte difícil. Porque não é fácil seguir a Jesus. E nesse tempo, e eu quero dizer para você, irmãos, vai ficar cada vez mais pior. O negócio vai apertar cada vez mais. Cada vez mais e cada vez mais. Então você declarar a sua fé cristã e você se comportar como um verdadeiro cristão diante do mundo, cada vez mais vai apertar. Você vai ter que afirmar a sua fé diante de pessoas que não concordam e não aceitam aquilo que você aceita. Eu tenho um amigo meu que ele se diz ateu. Conheço ele desde a infância e quando a gente sempre conversa. E sempre que ele me vê, ele olha para mim e ele faz aquela risada. Aí ele fala, ó o pastor aí. E ele dá aquela risada, eu falo, ó o ator aí. Aí a gente se abraça, eu respeito, né, entre aspas, né, não vou brigar com ele, não vou sair na mão com o cara, pelo amor de Deus. Mas ele tem um pensamento, ele acredita, na verdade ele não acredita em Deus, segundo a declaração dele. E eu acredito e acredito demais. Então assim, se entrar nesse assunto, ele não quer que entre. Então eu respeito até, eu não vou chegar no cara e dizer, você vai ter que me ouvir. Não, mas eu respeito até aonde ele deixa eu ir. Mas é claro que um cara desse, fica difícil conversar com ele. Então, mas eu também não posso virar as costas para ele. Eu tenho que revelar Cristo na vida dele. Então toda vez que eu vejo ele, eu dou um abraço, brinco com ele. Ele vem com uma brincadeira de um lado, eu vou com a do outro, né? Claro que tudo isso dentro de um respeito. Mas, segundo ele, não acredita. Então nós precisamos mostrar para o mundo quem é Cristo. E quem tem essa responsabilidade somos nós que somos cristãos. Então num tempo como esse, uma vez eu cheguei no Natal na casa da minha tia, e os meus parentes não são convertidos, eles bebem bebida alcoólica, e a gente estava ali na mesa, e eu estava na casa deles, e eles estavam bebendo, e aí num determinado momento, a minha tia falou, o Fabinho, eles me chamam de Fabinho, vai fazer uma oração. E aí naquele determinado momento, um dos meus parentes tirou todas as bebidas de cima da mesa, colocou em outro lugar, a gente deu as mãos ali na mesa, oramos, eu declarei o nome de Jesus naquele lugar, orei por eles, por todos eles, acabou a oração, cada um pegou a sua latinha e latinha na mão. Mas eu respeitei o ambiente deles, mas eu não deixei de exercer a minha fé, de dizer quem eu era, e eles respeitaram a minha fé, respeitaram a minha posição, eles sabem quem eu sou, em Cristo Jesus, e aquele momento não se tornou um momento desagradável para ninguém. Eu tive a oportunidade de ministrá-los, de falar algo para eles, e isso é o que faz parte das nossas vidas. Então não é sobre a importância que tem o Natal, não é a importância de uma festa, mas nós sabemos que é um momento que muitas famílias se reúnem. Nós sabemos que é um momento que muitas famílias gostam de se reunir, gostam de sentar à mesa, gostam de estar junto. E isso não é errado, irmão. Isso é muito bom. Isso que o Natal gera, talvez tem famílias que só sentem no Natal e no velório, né? Só se reúnem no Natal e no velório. Tem família assim aqui, a minha mais ou menos assim. A minha nem no Natal está se reunindo mais, e nem em velório está se reunindo mais. Para te escandalizar mais ainda. Morreu uma tia minha, eu fiquei sabendo depois que foi enterrada. Eu fiquei sabendo depois, eu tinha enterrado minha tia, que Deus o tenha. Então, queridos, é um momento bom, é um momento que gera algo bom, mas nós não podemos se apegar a uma festa e nem dizer, é uma festa e é o Natal, e tornar isso tudo lindo. Nós precisamos entender que o Natal não é uma data que realmente é o nascimento de Jesus, não é. Algumas pessoas comemoram, a maioria das pessoas comemoram, entre aspas, né? Porque se torna um momento de bebedeira, se torna um momento de briga, às vezes, no meio da família. A molecada hoje em dia arranca o escapamento da moto. Então vira uma bagunça. Você acha que Jesus está nisso? Não está, irmão. Muitos acidentes. Pessoas embriagadas que batem o carro, acidente de moto, acidente. Então acaba se tornando uma festa. E Jesus não está em momento nenhum naquele lugar.
Jesus não faz parte, o aniversariante fica de fora. Então, se comemora o aniversário de uma pessoa que está de fora. Como você comemora o aniversário de alguém que não está presente? Então, qual a primeira responsabilidade nossa como cristão? É levar Jesus para dentro da festa dele. Então, quando eu cheguei na casa da minha família, estava todo mundo bebendo, estava todo mundo fazendo o que eles costumam fazer, e não é porque eu estava lá eles iam deixar de fazer. Eu apresentei o aniversariante para eles. Eu falei, irmãos, eu quero orar, já que eu tive a oportunidade, quero falar um pouco de Jesus para vocês. Mesmo que para eles aquele assunto fosse muito careta naquele momento, mesmo que naquele momento aquele assunto tivesse nada a ver para eles, mas para mim tinha, e muito a ver. Então nós temos que entender que o nosso papel nesse tempo, nesse momento, nessa data, como cristão, é revelar a Cristo por onde a gente passar. Então, o Espírito natalino é o Espírito Santo de Deus. É claro que você não vai, uma pessoa que não tem conhecimento, você não precisa abordar ela e dizer assim, não, irmão, não, essa pessoa, não, amém, o Espírito Santo de Deus. Eu vou professar a minha fé, eu vou liberar aquilo que eu acredito. Né? E muitas pessoas vão dizer, não, é o Espírito natalino, é isso, é aquilo, mas nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus que tem agido a todo tempo sobre as nossas vidas. Amém? A luz de Cristo é a verdadeira luz que deve brilhar, não os enfeites, não lâmpadas piscando, mas Cristo brilhando através das nossas vidas. Isaías 9:1. Mas para a terra que está aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os povos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Então, não é sobre enfeites, mas a verdadeira luz que deve brilhar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Talvez ali esteja numa tradução diferente, né? Não, tá na mesma. Tem que brilhar sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Quando as pessoas olharem para nós, ela tem que ver o brilho do Espírito Santo, o brilho de Deus sobre a nossa vida. As pessoas têm que ver a diferença de Deus sobre a nossa vida. Então, nesse momento, é o momento que nós temos a responsabilidade de revelar sobre a nossa família, sobre os lugares onde nós passamos, na empresa onde nós trabalhamos, nos lugares onde nós frequentamos, a luz de Cristo. Né? Não só nesse momento, mas numa data específica em que as pessoas, entre aspas, ficam mais acessíveis, digamos assim. É o momento de nós apresentarmos para Ele a verdadeira luz, de dizer, está vendo essa iluminação aqui toda, é muito linda, mas tem uma iluminação eterna, a luz de Cristo, que me tirou das trevas, que mudou a minha vida, que mudou a minha história, que mudou a história da minha família, que mudou a história da minha casa, que tem mudado a minha vida todos os dias. É essa luz que eu quero apresentar para você. Então o Natal também se torna uma oportunidade de nós evangelizarmos, de nós ganharmos vidas para Jesus, de nós apresentarmos às pessoas uma luz que ainda muitos não conheceram. Muitas pessoas talvez pensam estar na luz, mas estão no escuro, né? Porque não conheceram Jesus, então pensam que vivem uma vida boa, entre aspas, mas uma vida sem Jesus, sem o relacionamento com Deus, e aí não conseguem enxergar a verdadeira luz que é Cristo, que é a luz das nossas vidas, que é Ele que ilumina os nossos caminhos, que é Ele que abre os nossos olhos, que nos dá o livramento, que abre a nossa mente, que todos os dias nos direciona naquilo que nós devemos fazer, como nós devemos agir. Então nós sabemos o que nós devemos fazer nesse tempo. O que nós não podemos é esquecer que nós precisamos ser a luz na onde há trevas, onde há escuridão. Então no Natal, todo esse enfeite, tudo isso que a gente vê, tudo isso que a gente presencia, é muito lindo, muito importante, quero repetir, né? Até gosto de ver, mas há algo muito mais importante para nós levarmos até as pessoas, algo muito mais profundo, né? Então o Natal não é só uma festa para iluminar as ruas, mas é uma festa para iluminar as vidas. E quem é a luz de Cristo somos nós. Nós temos a responsabilidade
de levar a luz de Cristo para quem está na escuridão. Amém? João 3,7, põe para mim aí, Letícia, por favor. Não se surpreenda pelo fato de ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O que é isso? Jesus, quando ele nasce numa manjedoura, né? Jesus não teve uma casa, um lugar para nascer, ele nasce numa manjedoura. Nós precisamos nascer de novo em Cristo Jesus todos os dias. Não é só uma vez, não é só um dia, eu nasci de novo, eu tenho uma nova vida. Mas se todos os dias a gente não for para Cristo, não buscar a Deus todos os dias, buscar aquilo que Ele tem para as nossas vidas todos os dias, como que nós vamos crescer e nascer de novo todos os dias? Até algumas pessoas dizem: o velho homem, a natureza caída de Adão. E muitas pessoas, infelizmente, às vezes, deixam de entender que precisam todos os dias nascer de novo em Cristo Jesus. Não é só o nascimento, mas todos os dias, quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós fazemos algo que desagrada a Deus, nós precisamos confessar o nosso pecado. E aí nós cantamos como vaso, na mão do oleiro. Nós precisamos voltar ao pó e dizer: Senhor, perdoa tudo que eu fiz, eu quero começar de novo, eu quero começar do zero. Em Apocalipse diz: lembra de onde você caiu e volta ao primeiro amor. Então, muitos de nós estamos numa caminhada, talvez você esteja na caminhada com Cristo há tempos, e aí por um momento você se perdeu, ou por um momento aconteceu algo na sua vida que te desanimou, te tirou do foco, e aí você continua sem se arrepender, continua sem parar para corrigir aquilo que você fez. Lá na frente você pode ter que voltar um longo caminho para corrigir o que você fez de errado lá atrás. Então o que nós precisamos? Voltar de novo ao pó e dizer: Senhor, eu ponho minha boca no pó, eu volto a Ti de novo, e eu quero me arrepender e começar de novo. Então em Deus sempre tem uma oportunidade, nunca tem uma porta fechada, sempre tem uma oportunidade de nós começarmos de novo. Então você nunca vai encontrar uma porta fechada em Deus, sempre uma porta aberta, e sempre um novo começo. Quando você foi para Deus e você não encontrou perdão, quando você foi para Deus e você não encontrou um recomeço, quando você foi para Deus, mesmo que você tenha errado, feito de tudo de errado, e você não encontrou uma palavra disso, começa de novo. Então o que nós precisamos entender: ainda que estejamos mortos, ainda há vida. Ainda que estejamos perdidos, Ele é o caminho. Aí estivemos na escuridão, Ele é a luz. Então Ele é tudo, tudo que nós precisamos. E o que nós precisamos? Precisamos de Jesus todos os dias. Então não existe alguém que se fortaleceu na fé e continuou a sua caminhada e não precisou mais buscar Jesus, não precisou mais se arrepender, não precisou mais ir até a fonte. Não existe. O que nós precisamos é se humilhar diante dEle. O que nós precisamos é voltar para Ele todos os dias, é dizer: Senhor, conserta a minha vida, Senhor, conserta a minha rota, Senhor, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e todos os dias reconhecer quem nós somos. E quando você reconhece quem você é, você não tem dificuldade de reconhecer quem Ele é, porque nós reconhecemos as nossas falhas, e aí nós entendemos o tanto que nós dependemos dEle, o tanto que nós dependemos dEle, e aí sem Ele nós não conseguimos. Eu domingo até disse aqui: quando eu faço do meu jeito sempre dá errado. Não, eu vou fazer, eu sei, não, eu já sei como que eu vou fazer, sempre dá errado. Mas quando nós dobramos o nosso joelho, oramos, pedimos uma direção a Deus e vamos na direção de que Ele está falando, pode ter certeza, irmão. No meio do caminho pode ter dificuldade, pode ter tempestade, pode ter vento, mas uma hora a tempestade passa, o vento para e o caminho
você continua. Então nós precisamos entender que nós dependemos totalmente dele, não é uma parte, não é um dia, não é um momento, não é uma festa, não é uma hora, não é no momento mais difícil, no momento mais feliz, é todos os dias nós dependemos de Cristo Jesus. A nossa vida tem que estar ligada a Ele. Então todos os dias nós vamos para Ele e é uma nova oportunidade de nós vivermos aquilo que Ele tem para a nossa vida. Então não existe uma rotina em Deus. Não, eu vou fazer assim porque assim dá certo. Deus tem algo novo todos os dias para a nossa vida. Deus tem algo novo todos os dias. Então não tem uma rotina, não tem uma receita. Ah não, eu fiz assim ontem, vai dar certo hoje. É igual aquele cara que está cansado, vai dormir e fala: Senhor, eu estou tão cansado hoje, que hoje é a mesma oração de ontem. E aí ele vai e dorme. Não existe essa receita pronta. Todos os dias há uma novidade de Deus para as nossas vidas. Sabe por quê? Ele quer que nós cresçamos nele. Ele quer que nós cresçamos segundo a vontade dele sobre a nossa vida. Ele não quer que você cresça como um menino mimado, que dá tudo certo. Ah, dá tudo certo, tudo certo. Eu disse para uma pessoa hoje, que esses dias eu vi na internet uma imagem, e nessa imagem tinha um cara indo e o diabo vindo de frente para ele, né? E aí ele estava preocupado e ele falou: Jesus, ele está vindo de frente comigo. Falou: fica tranquilo, é sinal que vocês não estão indo para o mesmo lugar. Se ele estivesse do seu lado, indo para o mesmo lugar que você, aí você tinha que estar preocupado. Mas como ele está vindo na sua frente, na contramão, pode ficar tranquilo, você está no caminho certo, pode continuar. Então é desse jeito, irmão. Às vezes a gente fala: ah, Senhor, essa guerra, essa luta, essa dificuldade, hoje está dando algumas coisas erradas, irmão. É uma oportunidade para Deus se manifestar na sua vida. É uma oportunidade para gerar um crescimento na sua vida. Aproveite esse momento e fala: Senhor, o que o Senhor quer gerar em mim? Ah, está dando tudo certo, minha vida é uma beleza, tudo certo, eu acordei, deu tudo certo, o carro pegou, fui para o trabalho, o chefe não brigou comigo, o salário caiu certinho, deu para pagar as contas, está tudo certinho, minha vida está tranquila, está tudo alinhado, irmão. Começa a coçar a cabeça. Fala: Senhor, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Porque está dando tudo certo. Pastor, irmão, a nossa vida é andar na contramão daquilo que o mundo propõe para nós. Pastor, eu tenho que ter dificuldade, eu tenho que ter luta, eu tenho que ter guerra. Não é isso, irmão, mas Deus quer que você cresça. E quando Deus quer que você cresça, sempre aparece uma dificuldade. E pode ter certeza que o que vem lá na frente é muito melhor do que aquilo que você estava passando. Às vezes você diz: ah, eu perdi o emprego, era um dos melhores empregos, e aí você fica triste. E aí pode ter certeza que lá na frente o Senhor tem algo muito melhor para você. O processo dói, o tempo da espera dói, porque ninguém gosta de esperar, né? A gente sabe que a gente não gosta de esperar. Eu não gosto de fila, eu não gosto de esperar, ainda mais com toda... Eu fico doido quando eu vejo uma pessoa falando assim: ah, eu estou indo ali no banco pagar uma conta. Eu falo: pagar conta no banco? Pagar uma conta no banco? Você não paga pelo aplicativo? Não, eu não confio, não sei o que. Eu falo: meu Deus do céu, você é doido. Quando eu tenho que ir no banco, eu fico doido. Eu não gosto de ir em banco, eu não gosto de ir em lotérica, eu não gosto desses lugares, não gosto, né? Não sei se Deus tem que me tratar com isso, mas eu não gosto. Se chegar num lugar e tiver fila, eu acho que eu pago alguém para ficar na fila. Hoje mesmo eu tive que ir na lotérica pagar uma taxa de renovação da habilitação. Isso. Tinha que ir na lotérica, ou no Bradesco, ou no Santander. Aí eu falei: acho que o menos pior é a lotérica. E aí tem um menino que passa vendendo bala lá no serviço. Eu falei: você quer ganhar R$20? Ele falou: quero. Eu falei: vai na lotérica para mim, paga uma taxa para mim. E aí ele foi e pagou a taxa, voltou todo feliz, e eu mais ainda. Eu falei: não precisei ir na lotérica. Ah, meu Deus do céu, né? Então eu não gosto de fila. E a maioria das pessoas não gosta de esperar, né? Quem gosta de esperar aqui pode levantar a mão, que você é um abençoado. Deus tem uma obra linda na sua vida. Quem gosta de esperar aqui, levanta a mão. Ninguém? Depende do lugar. Depende do lugar? Então, glória a Deus. Tem gente que ainda depende do lugar. Eu espero em Deus, que a palavra diz para a gente esperar nele, né? Então eu espero no Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então eu espero em Deus, porque eu sei que a espera é certa. Amém? Amém.
que os enfeites do Natal, né? A gente está falando sobre o Natal, que os enfeites do Natal não sejam aqueles enfeitinhos na árvore, mas sejam os frutos do Espírito Santo sobre a nossa vida. Não seja aqueles enfeitinhos, sabe, põe na árvore só, mas que sejam os frutos do Espírito Santo sobre a nossa vida. E sabe aqueles enfeites na árvore, eles chamam muita atenção. Gálatas 5, 22, Letícia, põe para nós 22, 23. Aqueles enfeitinhos na árvore, né? A árvore sem enfeite é sem graça, né, irmão? Põe a árvore lá, põe um pinheirinho lá, sem enfeite nenhum, não tem graça nenhuma. O que tem graça é os enfeites que você põe na árvore, põe ali pendurado as bolinhas, os negócios, aquilo chama atenção. Então que na nossa vida o que chame a atenção das pessoas seja os frutos do Espírito Santo. E quais são, entretanto, o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então que nesse Natal, quando a gente estiver diante das pessoas, ou não só no Natal, é claro, mas que nesse tempo, quando a gente estiver diante das pessoas, que todos esses frutos aqui apareçam na nossa vida. Sabe quando você é aprovado, você chega lá, tem um parente que você, né? Sei, né? Sabe, irmão? Lembra desses frutos aqui? Sabe quando você chegar na mesa lá e, sabe? Lembra desses frutos aqui. Faça esses frutos aparecer na sua vida. Mostre que o Espírito Santo gerou em você. Mostre que você tem os frutos do Espírito Santo. Sabe, aquele parente, crente aí, ó o crente aí. Mostre, irmão, que você tem os frutos do Espírito Santo. Mostre nesse tempo, revele a Cristo na onde você estiver. Como que revela a Cristo, pastor? Mostrando os frutos do Espírito Santo. Você já foi num pé de manga e pegou uma abóbora? Não, irmão. Não tem como. Não tem como. Você ir num pé de manga e colher uma abóbora. Você vai colher uma manga. Tem como você ir num pé de limão e pegar uma jaca? Não tem como. Você vai colher um limão. Então as pessoas esperam de vocês e de mim os frutos do Espírito Santo. Porque nós somos pessoas geradas pelo Espírito Santo. Nós nascemos em Deus. Então os frutos que nós temos que gerar são os frutos do Espírito Santo. E quais são os frutos do Espírito Santo? Todos esses que nós lemos aqui. Então, pastor, tem uns frutos ainda que eu não estou produzindo. Você precisa nascer de novo, você precisa orar mais, você precisa buscar mais, você precisa ter vida com Deus, você precisa ter devocional, você precisa jejuar, você precisa buscar a Deus. Pastor, e o Natal? O verdadeiro Natal é você revelar Cristo no meio da sua família. O verdadeiro Natal nós como cristãos temos é revelar Cristo lá no seu trabalho. É revelar Cristo nos lugares onde você vai. É revelar Cristo na fila da lotérica, se você vai na fila. É revelar Cristo na fila do banco. Está todo mundo reclamando, você tem que estar lá. Ah, irmão, fica em paz, tudo tem um propósito. Deus me colocou aqui, sabe, hoje, para pensar um pouco na vida, para pensar em alguma coisa. Por isso que eu estou nessa fila, né? Então, Deus nos colocou, queridos, no meio dos ímpios, para mostrar os frutos que nós temos. Você tem algo muito precioso sobre a sua vida, os frutos do Espírito Santo. Então, se você não tem conseguido revelar esses frutos, mostrar esses frutos, dar esses frutos, porque quando toda árvore que gera um fruto, não é para ela. Você já chegou numa manga e viu a manga chupando a manga? Você sai correndo, irmão. Se eu ver uma árvore chupando o próprio fruto, eu saio correndo. Então, se a Bíblia está falando de frutos, é porque nós temos que dar para alguém. Então, se é amabilidade, eu tenho que amar alguém. Eu tenho que amar alguém. Eu tenho que liberar aquilo que está na minha vida. Então, quando se fala de fruto, a palavra de Deus sempre nos compara como árvores. Desde o começo. E até o próprio Jesus. Nós precisamos estar ligados à figueira. À videira verdadeira. Então, se você tem que gerar o fruto, esse fruto não é para você. Esse fruto é para alguém. Então, quando nós entendemos que nós não estamos dando os frutos do Espírito Santo, quando nós reagimos a alguém, fizemos algo a alguém e fizemos algo que desagrada a Deus, e aí nós entendemos que nós não estamos dando fruto do Espírito, nós não estamos entregando os frutos
do Espírito. Amém? Né? Então às vezes você tem que perdoar alguém, né? Alguém que não merece perdão, mas o perdão não está na vida dela, mas o perdão está na sua vida. Jesus teve que perdoar quem não merecia perdão, eu e você. Mas ele perdoou, porque o perdão estava na vida dele. Então quando nós falamos de dar frutos, nós damos os frutos para as pessoas, nós entregamos aquilo que nós temos. Então esses frutos que o Espírito Santo produz em nós, nós entregamos às pessoas. Então entendam uma coisa, irmão, o que Deus gera em nós não é para nós mesmos, são para as pessoas. Então nós como cristãos não podemos ser egoístas, ao ponto de querer receber e não dar. Então o que você recebeu de Deus, você tem que dar. E de graça recebeste, de graça daste. Então, se ele fizer isso, eu vou amar ele. Se ele fizer isso, eu mudo com ele. Não, irmão. Isso é natureza caída. Eu preciso exercer o amor de Cristo por onde eu passo. Eu preciso exercer o amor de Cristo pelos lugares aonde eu passo. Eu preciso liberar o amor de Cristo aonde eu vou. E as pessoas precisam olhar para mim e enxergar um verdadeiro cristão, um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus. E a partir daí, as pessoas querer conhecer a Cristo por causa da minha vida e da sua vida. Olha isso. Sabe quando as pessoas querem conhecer um lugar porque tem algo bom? Por exemplo, você vai num restaurante, você come uma comida boa, e aí você tem um casal de amigos, você fala, vamos lá no restaurante porque a comida é boa, né? Então as pessoas vão querer conhecer a Cristo por quê? Porque eu e você estamos dando um bom testemunho como cristão. E as pessoas dizem, não, eu quero ir na sua igreja, né? Automaticamente querem conhecer a Cristo. Não, eu quero conhecer a tua igreja, viu? Eu quero conhecer a tua igreja. Tem uma história que a maioria aqui conhece, mas alguns não conhecem, de um vizinho que sempre chamava o outro para ir para a igreja. Falava, vamos para a igreja? E o outro vizinho falava, eu estou lendo um livro. E aí passava uns dias, chamava de novo, e o vizinho falava, eu estou lendo um livro. E aí chamava de novo, vamos na igreja? E o outro vizinho dizia, eu estou lendo um livro. E passou tempos e tempos e tempos. E aí o vizinho um dia falou, e aí, vamos para a igreja? E aí o vizinho disse, vamos. Aí falou, já terminou de ler o livro? Falou, terminei, agora eu quero ir para a sua igreja, eu vou com você. Aí falou, me empresta esse livro, que esse livro deve ser muito bom. Ele falou, esse livro era a sua vida, eu estava lendo você, eu estava vendo se você era o que você falava que era. E eu vi durante todo esse tempo que você me chamou para ir para a igreja, um verdadeiro homem de Deus, e eu quero ir para a igreja junto com você. Então, irmão, tem alguém te lendo, tem alguém te lendo na sua família, tem alguém te lendo na sua casa, tem alguém te lendo na sua empresa, tem alguém olhando para você que nunca leu a Bíblia, mas você é a Bíblia que ele está lendo. Então nesse Natal você é a Bíblia que muitos vão ler, nesse Natal você é o Jesus que muitos querem conhecer. Nesse Natal tem uma responsabilidade sobre os nossos ombros, de revelar Cristo por onde nós passarmos, não importa o lugar que seja, por pior que seja o lugar, por pior que seja a pessoa aos seus olhos, nesse lugar você tem uma responsabilidade, revelar a Cristo. E muitas pessoas que não abriram ainda a palavra de Deus para ler, vão olhar para você e vão sentir o desejo de conhecer a Cristo por causa da sua vida. Porque os frutos que você está dando, porque a fé que você está exercendo diante deles, está convencendo a eles que Cristo existe. A sua transformação de vida, né, Nora? Você que passou por uma transformação tão linda, se batizou, até alguns parentes se assustaram, né, pela sua transformação. Mas Deus também olha e se alegra. Mas os parentes olhar e dizer assim, nossa, olha o que Deus está fazendo na vida dela, olha como que ela está, olha como que ele está, olha, eu quero viver isso também. Então, queridos, nós somos aqueles que todos estão olhando e dizendo, ei,
olha para ele, olha para ela, eu quero viver isso. Então nós temos uma responsabilidade. Não é uma festa simplesmente, não é um momento simplesmente, não é porque nós vamos comemorar o Natal, não é porque tem essa festa que é bonita em alguns lugares, mas é o que nós vamos fazer nesse tempo, é o que nós estamos fazendo da nossa vida, né? Durante todo esse ano, durante esse período de Natal, é o que nós estamos revelando para a nossa família, é o que nós estamos revelando para a nossa casa, nós estamos revelando para os nossos amigos. Nós somos aqueles que eles estão olhando e esperando algo diferente. Então, irmãos, libere o fruto do Espírito, libere aquilo que Deus tem gerado em você, libere aquilo que Deus tem colocado dentro de você. Eu sempre uso esse exemplo. Ninguém pega um prato vazio e diz, eu vou matar minha fome, e come ali, sem ter nada dentro. As pessoas só matam a fome porque dentro do prato é colocada uma comida. Eu tenho certeza que dentro de você Deus colocou algo que pode matar a fome de muitos, que pode matar a sede de muitos, que pode curar muitos, que pode transformar muitos. Então nós temos essa responsabilidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero chamar o pessoal do louvor aqui. Sobe aqui, gente. Jesus não quer ser somente lembrado no Natal, mas Jesus quer fazer parte todos os dias da nossa vida. Então, como cristão, não tem como dizer, é o Natal, é o nascimento de Jesus, é essa época, Jesus, o menino Jesus. E outra, Jesus não mandou se alegrar com o nascimento. Em Coríntios, Paulo, quando anuncia a ceia, ele fala, anunciai a morte do Senhor até que venha. E quando Pedro tenta impedir a morte de Jesus, diz, Senhor, você não vai morrer não. Pedro recebe uma palavra de Jesus muito doída. Jesus diz para ele, para trás de mim, Satanás. Porque Pedro queria entender, impedir o propósito, né? Claro, sem entender qual era o propósito. Então o propósito, a alegria, não foi o nascimento de Jesus, mas a alegria foi a morte. Quando Jesus nasceu, a promessa, a profecia se cumpriu, que o menino nasceria. Mas quando Jesus morreu, ali naquela cruz nós fomos salvos. Porque aí o próprio profeta Isaías diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então nós não temos que comemorar o aniversário de Jesus, nós temos que comemorar a morte. O velório de Jesus era uma festa, porque a gente sabia que ele morreu, mas ele ressuscitaria. Então eu falava, então, no velório de Jesus, você falava, Jesus, glória, que bom que o Senhor morreu, né? Mas daqui 3 dias você ressuscita. E aí eles vão ver. Eles pensaram que tinha acabado com tudo, o plano deu certo, o plano perfeito, porque o cordeiro estava morto desde a fundação dos séculos. Então o plano de Jesus não era nascer um menino bonitinho, todo mundo ficar ali, o bebezinho, o menino Jesus. Então por isso que nós não celebramos o menino Jesus, não. Jesus nasceu, cresceu, cumpriu o seu chamado e com 33 anos foi crucificado. Ressuscitou e foi para junto do Pai. Então não é mais o menino Jesus. E não é mais aquela cruz também com Jesus pendurado, não. A cruz está vazia, irmão. A cruz está vazia, porque Jesus foi colocado dentro do sepulcro e foram procurar ele. E no 3º dia, quando olharam dentro do sepulcro, ele não estava mais lá. As mulheres testemunharam, foram levar. As mulheres não eram testemunhas válidas na época. E aí as mulheres foram testemunhar, os homens não acreditaram. E os discípulos no caminho de Emaús encontram Jesus. E Jesus senta na mesa com eles. E quando Jesus senta na mesa com aqueles discípulos, naquela mesa, eles têm os olhos abertos e reconhecem que Jesus estava ressurreto. Um dos discípulos de Jesus duvidou e disse, eu só acredito vendo. Ele vai até Tomé, mostra os furos, e aí Tomé passa a acreditar também. Então entenda uma coisa, Jesus nasceu menino, mas Jesus cresceu, morreu por mim
e por você. E se eu te dizer uma coisa, irmão, o que você tem feito por ele? O que você tem feito para que ele se torne conhecido? O que você tem feito para que ele se torne conhecido? Se as pessoas que não conhecem a Cristo olham para você, elas sentem o desejo de conhecer a Cristo por causa da sua vida, por causa do seu testemunho, por causa do meu testemunho. Ou quando você está com elas, você se torna igual a elas? Ou quando você vê alguém reclamando, você também reclama. Quando você vê alguém xingando, você também xinga. O que nós temos revelado? Qual Cristo nós temos revelado? O Cristo ressurreto? O Cristo que ressuscitou no terceiro dia? Jesus está vivo dentro de você? Essa é a pergunta que fica para nós, irmão. Jesus está vivo dentro de você? Ou todos os dias o meu pecado e o seu pecado têm matado ele? Ou todos os dias nós temos reconhecido os nossos erros, as nossas falhas e dizendo: Jesus, me dá mais uma chance. Então esse é o tempo, irmão, mais do que nunca, de nós como igreja, da nossa igreja, de nós que estamos aqui nessa noite, sair desse lugar revelando um Jesus que está vivo, dizendo: Ele está vivo, Ele me tocou, eu não vi, mas eu senti. Porque a palavra de Deus diz que bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Você não viu, irmão, mas você crê. Eu sei que você crê. Então saia daqui nessa noite um pouquinho doido, sabe? Tem que ser um pouquinho doido. Se for muito normal, você se escandaliza com alguma coisa. Mas saia daqui dessa noite revelando a Cristo. Não importa o que façam com você, revele a Cristo. Dê o que você tem para dar. Não revide, irmão. Eu até digo uma coisa: se alguém te roubar, você vai roubar também? Não. Por quê? Porque você não é ladrão. Ah, roubaram meu celular, eu vou roubar de alguém também. Não, você vai lá e compra outro. Porque você é cidadão de bem, porque você é crente, você não é ladrão. Então se alguém te fizer mal, não faça mal também, irmão. Se alguém te xingar, não xingue também. Se alguém te caluniar, não calunie também. Se alguém te desagradar, se alguém mentir, se alguém falar qualquer coisa que você vê, não faça. Faça aquilo que Deus tem te pedido para fazer. Dê os frutos do Espírito por onde você passar. Deixe os frutos. Sabe quando você come uma fruta bem docinha de uma árvore assim? Você pega uma manga bem docinha. Eu lembro que uma vez eu fui para a Bahia para finalizar, ou pelo menos para fingir que está finalizando. E eu lembro que eu comi uma melancia na Bahia. E eu nem gostava de melancia. E nem gosto muito ainda, mas a gente come de tudo. Mas pense na melancia. Era a melancia, não era essa melancia que você compra aí, não. Era a melancia. Era a melancia que o meu avô plantou, que o meu tio colheu e que a minha avó cortou e que eu comi. E aquilo marcou a minha vida. Os frutos que nós vamos dar, as nossas atitudes, as nossas ações, a nossa fala, aquilo que nós fazemos marca a vida das pessoas. Decida marcar a vida das pessoas com o amor de Cristo. Decida marcar a vida das pessoas com o amor de Cristo. Independente do que elas façam para você. Se alguém tiver que perder o sono, que elas percam, não você. Se alguém tiver que sentir alguma culpa, que elas sintam, não você. Ah, mas ela me fez mal, não importa. Não importa o que vão pensar de você. Mas o que importa é que vão pensar de Cristo por causa de você. Não se preocupe que vão pensar de você
Por um tempo da minha vida eu me preocupava que as pessoas iam pensar de mim. O que vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou muito crente, vão pensar isso, pensar aquilo. Esse cara é doido, esse cara é isso. Não importa o que vão pensar de você, irmão, grave isso. Mas o que importa é o que vão pensar de Cristo por causa de você. Forte, né? Você discutiu comigo, você vai ver. Está pensando que eu sou crente, mas não sou trouxa, não. É melhor ser trouxa às vezes, irmão, na boca dos outros, cara. É melhor ser besta às vezes. É melhor ser injustiçado às vezes. Mas não deixar de revelar o nome de Cristo. Não deixar de revelar o nome de Cristo. Exaltar o nome de Cristo. E as pessoas olharem e dizer: nossa, ela podia ter feito isso, ela não fez. Quando disseram para Jesus: pegamos ele disse: a minha vida ninguém tomou, eu a dei, eu estou dando a minha vida. Você acha que aquela cruz podia prender um homem que ressuscitou, irmão? Você acha que aquela cruz podia segurar Jesus? O homem ressuscitou, o homem venceu a morte. Você acha que uma cruz, você acha que alguns soldados podiam prender ele? Ele disse: a minha vida eu dou. Dê a sua vida, irmão, por amor de Cristo. Passe o que passar, mas não negue a sua fé. Sofra o que sofrer, mas não negue a sua fé. Diga: eu vou perseverar na minha fé. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Ainda tem uma cruz para mim e para você, irmão. Ainda tem uma cruz para nós carregarmos. Pastor, minha cruz é mais pesada, ajuda eu a carregar. Não, irmão, a cruz é sua. Você já viu aquela ilustração do rapaz que acha que a cruz está muito pesada? Ele vai e corta um pedaço da cruz. Aí lá na frente tem um penhasco, né? Aí ele vai colocar a cruz, aí falta um pedaço para completar, para ele passar. E é exatamente o pedaço que ele cortou. Se a sua cruz está pesada, fala: Jesus, me ajuda a carregar. Me ajuda a carregar essa cruz aí que está pesada. E às vezes essa cruz é lá na empresa, às vezes essa cruz é dentro de casa, às vezes essa cruz é na família, às vezes essa cruz é uma doença. Mas vai passar, irmão. Vai passar. Fica tranquilo. Só continua seguindo a Jesus. Que é o que ele disse: continua me seguindo. Venha após mim e siga-me. Só. Amém? Se coloque de pé, por favor.